Bom dia a todos, graça e paz. Venho vos trazer uma mensagem da Palavra de Deus hoje, que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, ok? Capítulo 6, do 22... Ok, do 22 ao 65. É bastante, então já vamos dar a introdução, né? Primeiramente, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, do verso 1 até o verso 15, né? E as multidões procuraram Jesus depois disso, né? E estavam atrás de Jesus para conseguir mais pães e se fartar mais, né? E diz o seguinte no verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara com ele, com seus discípulos. Que Jesus não embarcara com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: que a comida que ele quer que essas pessoas comam, em outras palavras, é o seu próprio corpo que seria dado por amor deles na cruz. É o que ele vai dizer lá na frente, ok? É o seu próprio corpo. Só que quando fala de trabalhar pela comida que permanece, na questão da mulher samaritana, quando ela trouxe várias e várias pessoas para Jesus, né, com o testemunho dela, ela testemunhando de Cristo, né? E quando ela trouxe, Jesus disse o seguinte: eu tenho uma comida para comer, que ele falou para os discípulos, que vós não conheces. Daí logo mais para frente, nos versículos à frente, ele diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Ele não disse que não estava precisando comer, nem que não estava com fome. Ele disse que a comida espiritual, o nosso espírito, ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Ele se nutre em fazer a vontade de Deus, em fazer o que agrada a Deus. Isso é o que alimenta e o que fortifica o nosso espírito. Então, creio que aqui Jesus está falando dessas duas coisas. Do corpo dele, que seria dado por nós na cruz, e ao mesmo tempo de fazer a vontade de Deus. Mesmo em meio às dificuldades e à pobreza que era aqui no caso dessa multidão, que eles não tinham o que comer. Ele diz o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Em outras palavras, o que Jesus queria era isso, que crescem nele. Como que eles estariam comendo deste alimento espiritual? Por meio da fé. Crendo em Jesus Cristo, eles seriam salvos. E a obra
de Deus não é algo que se pode colocar em prática. O homem não consegue pôr em prática a obra de Deus, porque a obra de Deus é a salvação. Em outras palavras, o homem não pode se salvar. Só quem pode salvar o homem é Deus. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos ou os seus sinais, né? E ele diz: nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai a quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Em outras palavras, Jesus desceu do céu, ele morreu na cruz para dar vida ao mundo, a saber, os que crescem em seu nome. Ok? Em outras palavras, como está escrito em João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu para que aqueles que crescem nele não fossem condenados, juntamente com os que não crescem. E hoje em dia a fé ela se tornou algo tão banal que qualquer um diz que tem fé por aí. E ao dizer isso, nós evangélicos cometemos o maior erro no evangelismo, que é se calar. A pessoa diz que tem fé, que já vai para a igreja, e o que importa saber se a pessoa já vai para a igreja? Entende? A questão é, mesmo que a pessoa esteja firme na fé, é necessário exortar, é necessário falar da palavra de Deus. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e criemos em ti, né? Tá, ele diz que é o Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Que o pão do céu desceu para dar vida ao mundo, que é ele mesmo, né? Jesus. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o maná que desceu do céu, né? O verdadeiro maná. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o que vem a Cristo encherá o seu coração, a sua alma, o seu espírito será nutrido com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. Mas é necessário ir até Cristo para que Cristo dê a verdadeira interpretação da palavra de Deus, do qual a nossa mente limitada não conhece. E assim nós fartaremos a nossa alma com a verdade, o nosso espírito com a verdade. Mas para comer deste pão é necessário ir até este pão, ir até Cristo, para que Cristo vos dê o alimento espiritual. Entende? E o que vem a mim jamais terá sede. E o que crê em mim jamais terá sede. Essa sede é aquela sede pela palavra de Deus, sabe? Aquela sede pela salvação. Entende? A sede por fazer a vontade de Deus. O que vai até Ele, o que crê nele, jamais terá essa sede de querer fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, jamais terá a ausência da água da vida, que é Cristo. A ausência da salvação. Não terá ausência de salvação aquele que crê em Cristo. Ele diz o seguinte: porém, eu já vos disse que, embora que tenhas visto, não creram em mim. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora.
porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus está falando que a vontade de Deus é que todos os homens que vêm do Cristo, crer nele, crer em suas palavras, seja salvo. Esta é a vontade de Deus. Cristo está aqui expressando que a vontade de Deus é salvar o homem de seus pecados. E que o homem que vai até ele é porque geralmente o Espírito Santo já o convenceu de seu pecado. E este homem que vai até ele e clama a ele por misericórdia, lhe é dado o direito da salvação. Por que eu digo isso? Porque um dos maiores sinais de que a fé está prestes a ser derramada no coração do homem é o verdadeiro arrependimento, é o convencimento do Espírito Santo. A pessoa se deixou convencer pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele Espírito que convence o homem de seu pecado, que vence o homem na cruz. É o Espírito que nos leva a lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar que esse sacrifício é o único sacrifício útil para a salvação. E que nem obras, nem o amor ao próximo, nada pode salvar o homem de si mesmo, de seus pecados, senão a cruz de Cristo. Ok? Daí vem a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizes, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmures entre vós. Em outras palavras, eles estavam começando a menosprezar Cristo, né? Porque disseram, como que ele diz que ele desceu do céu se o pai e a mãe dele nós conhecemos, nós sabemos quem ele é, entende? Em outras palavras, eles não reconheceram que o pai enviou Cristo, entende? Em figura humana para morrer pelos pecados deles. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, né? Aquele que crê terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. E ao mesmo tempo, Cristo diz que é o Pai que o traz até ele. Ele está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de meu Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Em outras palavras, cumpriu-se a escritura que diz que seríamos todos ensinados por Deus, uma vez que o Espírito Santo é o Espírito que nos ensina e que ensinou os apóstolos, e que os apóstolos viram o próprio Deus e aprenderam com o próprio Deus. E os ensinamentos que o próprio Deus passou a eles têm passado a nós por meio da palavra de Deus. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ou seja, apenas Cristo tem visto a face de Deus, né? Daí diz, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que a todo aquele que dele comer não pereça. Né? Em outras palavras,
Ele está querendo dizer o seguinte: o maná que Moisés deu só fartou eles naqueles momentos, né? Não que tenha sido Moisés quem deu, mas o Deus, né? Só serviu para fartar o homem de sua fome física durante um dia. Logo no dia seguinte ele já estragava. Então, o que Deus quer ensinar é o seguinte: que todo aquele que come de Cristo, todo aquele que tem fé em Cristo, todo aquele que de Cristo se alimenta, que é alimentar-se da palavra de Deus, ele não morre, né? Mas ele passa da morte para a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida é a mim, pela vida do mundo é a minha carne. Então, daí disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? A carne em si, no simbolismo que carrega, e o simbolismo ele tem um peso muito importante no mundo espiritual. Tanto que o sangue do cordeiro foi passado nas portas, lá no Egito. E do que os livrou? Era um cordeiro físico, não era Jesus. Era um símbolo apenas. O que esse símbolo fez? Fez com que a morte passasse por cima. O espírito da morte passasse por cima da casa e não entrasse na casa para tirar o primogênito dos hebreus no Egito. Então, o símbolo ele carrega uma marca muito importante no mundo espiritual. Carrega um peso no mundo espiritual. E este símbolo reflete no mundo espiritual. Por isso que no ocultismo eles têm vários e vários símbolos, né? Os satanistas têm vários e vários símbolos. E na nossa fé tem vários e vários símbolos, que é infinitamente superior que o deles. Ele diz o seguinte: e a Santa Ceia é realmente isso, é o símbolo de que Cristo morreu por nós na cruz. Fazemos isso em memória dele até que ele volte. O que simboliza a Santa Ceia? E o comer indignamente terá um novo significado para você quando você terminar de ver este vídeo. Que diz o seguinte, ó: os judeus murmuraram e falaram: o que ele quer dizer com dar a carne dele, né? Como pode ele querer dar a sua própria carne para que comamos? Eles estavam achando que era algo físico mesmo, né? Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essa é a vida eterna, né? Em outras palavras, se não comerdes dessa carne e beberdes do sangue, não tereis vida. Ok. E o sacrifício de Jesus, ele lembra o outro símbolo muito importante, que é os nossos pecados crucificados na cruz com Cristo. O perdão das dívidas, né? E não somente isso. Paulo diz em sua palavra, na palavra dele, quando ele professa por meio do Espírito Santo. Ele professou o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Em outras palavras, ele estava crucificado com Cristo. As vontades dele morreu quando Cristo morreu na cruz. As vontades de viver para si mesmo morreu quando Cristo morreu na cruz. Não foi lhe dado apenas a dívida
pelos pecados sendo paga na cruz, mas foi-lhe dada uma eterna dívida com o Evangelho e com Cristo. Compreende? Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: este pão que desceu do céu, do qual era o próprio Cristo, não tem comparação alguma com o maná que seus pais comeram no deserto e morreram depois. Ele está querendo dizer o seguinte: que um espírito será nutrido pela palavra de Deus, que tendo vida pela fé, comendo do corpo, bebendo do sangue, pela fé tereis vida em vós mesmos. E ele diz que aquele que come de sua carne e bebe do seu sangue, viverá por ele, como ele tem vivido para fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, a fé que encheu o coração dos judeus, entende? A fé que enche o nosso coração também é a fé que nos leva a viver e sofrer por amor a Cristo. O que ele está querendo dizer com comer a carne e beber do sangue? Nós vemos que quando Jesus fala para afastar o cálice ali representa a condenação pela cruz, né? A morte de cruz. Então, vemos que beber do sangue de Cristo é fazer-se participante do sofrimento de Cristo. E comer da carne de Cristo é alimentar-se da fé. É a fé para a salvação. Então, se você não tiver a fé para a salvação e você for obediente até a morte e morte de cruz, carregando a sua cruz juntamente com Cristo, você não terá parte com Cristo. É o que ele diz, ó. Ele diz: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele diz. E ele diz o seguinte: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o símbolo da Santa Ceia. Quando você estiver ceando novamente, lembre-se disso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está fazendo um juramento diante de Deus. Quando você faz isso, você faz, mesmo que sem palavras, você está jurando viver por Cristo. É um juramento não formal, né? É um juramento não verbal, vamos dizer assim. Você não professa com palavras, mas a sua ação está professando comer a carne e o sangue do qual você está disposto a viver por ele. Ele diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Né? Perguntou a eles: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Em outras palavras, se for ao céu, né?
O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem criam nele e quem o haveria de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele diz o seguinte, ó: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: por acaso vocês também querem se retirar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, existe algo, meu querido, que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte: você deve viver a sua fé, não apenas professar da boca para fora, mas viver a sua fé. Ele diz que a carne não serve para nada, mas é o Espírito que dá vida, e que a palavra dele é o Espírito de vida. Entende? Em outras palavras, o Espírito Santo, ele tem uma obra para fazer na vida de cada um de nós. Digo isso com relação aos eleitos. Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, que é o seguinte: convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que eu quero dizer? Ao você se alimentar, ao você ter o primeiro contato com a fé, você está se alimentando de Cristo. Não é o que diz as Escrituras? Vamos lá para o Apocalipse, né? Vamos lá. Bandeiros aqui. É aquela passagem que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, né? Quem abrir, eu entrarei, eu e meu pai entrará e ceiará com ele. O que é esse ceiará com ele? É justamente isso. É o comer da carne e beber do sangue. O símbolo que carrega espiritualmente é isso, a Santa Ceia. Compreende? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Em outras palavras, entrarei e farei nele morada, e cearei com ele e ele comigo. Então, o Espírito Santo há de repousar sobre esta pessoa, da qual, pela fé que é dada pelo Espírito Santo, abrir a porta. Em outras palavras,
O Espírito Santo abre a porta para Cristo. Cristo só pode entrar no coração do homem quando o Espírito Santo abre o coração do homem por meio de um verdadeiro arrependimento. É o Espírito Santo que abre o coração do homem para receber Cristo, para que Cristo possa ceiar com ele e ele com Cristo, e receber assim a vida eterna em si mesmo. Então, com relação a essa palavra, se tem alguma exortação a fazer é o seguinte: é algo que está na palavra de Deus, que eu sempre lembro desse versículo quando eu começo a achar que estou firme na fé, que é o seguinte: aquele que pensa estar firme, tome cuidado para que não caia. A palavra de Deus, ela tem vários gêneros de vários tipos de gênero de linguagens para definir o que é repreensão, o que é exortação, o que é uma palavra para te precaver de pecado, entende? Em outras palavras, essa palavra que eu falei para vocês é uma palavra que precaveu o pecado. Em outras palavras, é uma exortação à prudência. O que é aquele homem que é prudente? Por exemplo, se eu vejo que a rua está completamente movimentada e que tem um carro que está longe ainda, só que está numa velocidade muito alta, eu sei que dá tempo de atravessar, mas o melhor seria esperar que a rua estivesse totalmente vazia para que eu pudesse atravessar. Entende? O precavido, que é o homem prudente, é o homem que se precavê. Se ele sabe que aqui, ir por esse caminho, eu tenho riscos de pecar, então ele se desvia deste caminho e vai por outro caminho. Entende? E sempre teremos dois caminhos para seguir, não apenas um. O cristão, ele tem dois caminhos a seguir, assim como o que não é cristão também tem dois caminhos a seguir. Um contém uma porta larga, o outro uma porta estreita. Um contém facilidades e bonanças aparentes, segundo a vista. O outro há sofrimentos, angústias, perseguições. Mas em todas essas coisas, relata a Escritura, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, mesmo em meio à alegria, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo isso, somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Vim pregar essa palavra de forma simples para que todos pudessem entender dessa mensagem, mas ainda assim, tenho algo a declarar. Se vocês não entendem essa mensagem ainda, a vossa mente, o vosso coração ainda está preso ao pecado, clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus para que quebrante o seu coração, para que o Espírito Santo te dê um arrependimento verdadeiro. Peça para que o Espírito Santo mude a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo, para que você possa caminhar segundo o que é agradável a Deus, seguir um caminho que agrada a Deus. Haverá escândalos no meio do caminho, obviamente. Haverá muitos e muitos escândalos. Você vai ver pessoas escandalizando a verdade de muitas e muitas formas. Não seja mais um a infamar o caminho da verdade. Não seja mais um
a trazer má fama ao Evangelho. Tem uma mensagem muito interessante que diz o seguinte, que nós devemos fazer de tudo para que o Evangelho não seja mal falado. Compreende? Porque as nossas ações faz com que o Evangelho tenha uma má reputação no mundo. E é o que eu estava lendo hoje de manhã, antes de pregar esse vídeo para vocês. E Jesus falou que por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos crentes, por causa dos homens que seguem suas paixões carnais e vivem dividido entre Deus e o mundo, por causa desses homens, o caminho da verdade, o Evangelho, seria infamado, teria uma má fama por conta destes. Então, seja tu a fazer a diferença. Não que o Evangelho dependa de você exclusivamente, nem de mim exclusivamente. Porque o Evangelho, a salvação, a obra de Deus depende de Deus e não do homem. Porque a palavra de Deus, um é o que rega, o outro é o que planta. Mas ambos são a mesma coisa. Se Deus, portanto, não dá o crescimento, não haverá um trabalho feito com um extremo valor. Por que eu falo isso? Porque se você trabalha e nunca vê resultado algum no seu serviço, é um serviço inútil, é um serviço em vão. Como está escrito a Escritura também. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que ele está querendo dizer? Quer dizer que a sentinela não deve vigiar? Não, a sentinela deve vigiar. Ela foi posta lá para isso. Só que ele está querendo dizer o seguinte: se Deus não for a favor dessa cidade, se as ações daquela cidade não for agradável aos olhos de Deus, se aquela cidade não fazer o que agrada a Deus, Deus virá e destruirá aquela cidade. Assim como fez com Sodoma e Gomorra. Ele destruiu com fogo aquelas cidades. Compreende? Destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, se dessa forma a gente deve agradar a Deus, que agrademos a Deus dessa forma. Então, o que acontece? O que vai adiantar eu orar, eu jejuar, fazer tudo o que eu tenho que fazer se as minhas ações não mudarem? Compreende? São por 3 coisas que os homens podem crer em Deus, por meio de 3 coisas que Deus nos usa como exemplo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. São essas 3 coisas. O nosso testemunho verbal de Cristo, que é a nossa confissão de fé. Nosso testemunho verbal, a gente falar da salvação, o que ele fez na nossa vida, né? A gente falar que ele salva, que ele transforma a vida das pessoas. Em outras palavras, a própria pregação do Evangelho é um testemunho que Deus salvou. Um segundo testemunho de que Deus salva as ações dos homens. E o terceiro testemunho que Deus salva uma vida de aflições e angústia. Uma vida de aflições e angústia até a morte. Uma vida cheia da bondade e da misericórdia de Deus. E obediência a Deus, mesmo que até a morte. Eu te pergunto, quem não reconheceria que somos discípulos de Deus se não tivermos amor uns aos outros? Porque a razão que fez Cristo suportar tudo o que suportou por mim e por você na cruz
foi o amor que ele tinha para conosco. E o maior motivo que não nos faz entregar os irmãos para serem mortos na grande tribulação é, obviamente, o amor aos irmãos e o amor a Deus acima de todas as coisas. Entende? Então, tudo que é feito com amor não é inútil aos olhos de Deus. Tudo que é feito com amor não é inútil aos olhos de Deus. Ok? Em outras palavras, as ações e a pregação do Evangelho. Tanto que Jesus falou o seguinte: Felipe, tanto tempo estou convosco, né? Quando Felipe falou, mostra-nos o Pai. Ele falou, tanto tempo estou convosco que não me tenho desconhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele diz. Ele diz o seguinte: se não crê por meio das minhas palavras, creia pelo menos pelas mesmas obras que realizo. Então, em outras palavras, sim, o testemunho verbal nosso e o testemunho incomunicativo, que é o nosso testemunho de vida, a nossa vida testemunhando que renascemos de novo. Entende? A nossa vida testemunhando que houve uma mudança, de que Cristo está conosco. Entende? De que Cristo nasceu em nós e que quem está vivendo a nossa vida não somos nós mesmos, mas Deus está vivendo a nossa vida. Deus está direcionando nossos pensamentos e sentimentos e fazendo a nossa carne se curvar a Ele para obedecer às suas vontades. Isso é o Evangelho. Que crendo você em Cristo, como está escrito, se com sua boca confessardes e o coração crerdes, sereis salvos. Mas não é uma confissão forçada, como acontece nas igrejas, que é um pastor repetindo palavras e você repetindo palavras com ele. Não. É algo que nasce no seu coração. A palavra de Deus não diz que nós não sabemos orar como convém e que é o Espírito que intercede por nós ao Pai quando oramos? Em outras palavras, é necessário você crer que as palavras que você quer falar a Deus e você não sabe comunicar a Deus para ser salvo, é necessário você crer que o Espírito Santo confessará por ti quando você orar. Confessará a Cristo por ti, como quando você orar. Confessará a Cristo como seu Senhor e Salvador. O que eu estou querendo dizer é confissão de fé espontânea. Confissão espontânea de fé. Você espontaneamente, por pura vontade, com o seu coração inclinado à vontade de Deus, com o seu coração convencido já pelo Espírito Santo de seus pecados, confessa seus pecados e clama a misericórdia de Deus para que Ele envie o seu Espírito Santo e assim lhe é concedido a confissão de fé, vai ser aceita por Deus, porque Ele mesmo disse, como vocês já ouviram, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Porque aquele que vai até Cristo, creio eu, creio que não está errado este pensamento. Aquele que vai até Cristo, convencido de seu pecado, tem 100% de chance de receber a salvação. Por que eu digo que tem 100% de chance de receber a salvação? Porque um homem que está convencido de seu pecado e que a única esperança é Cristo, e ele vai adiante de Deus para orar, para clamar para que Cristo se compadeça dele e o salve. Ora, nosso Deus é misericordioso e salvará esta pessoa. Por que eu digo isto? Porque
pelos indícios, pelos sinais de que o Espírito Santo já está agindo na vida da pessoa, fazendo-a confessar seus pecados. Porque a pessoa vai adiante de Deus para confessar os seus pecados. Compreende? Mas enfim, se tem alguma exortação, é essa. Nunca pense estar firme o suficiente ao ponto de não depender de Deus. Compreende? Não vá por sua própria força. Nunca esteja firme o suficiente. Agora, se alguém perguntar para você, está firme na fé? Responda com estas palavras a esta pessoa: nunca estarei firme o suficiente. Por que eu digo nunca estarei firme o suficiente? Porque não tem como se dizer estou firme no seu coração. Quando você pensar estou firme o suficiente, você vai querer criar uma independência de Deus e você vai querer depender da sua força para vencer o pecado, do conhecimento que Deus te deu, como se fosse teu conhecimento. Você vai querer dividir a glória de Deus com você. E a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória, não compartilha a sua glória com ninguém. A glória de Deus é somente voltada a Deus. Ninguém é glorificado juntamente com Deus. Ok? Lógico, tem aquela promessa: os humilhados serão exaltados, e aquela promessa de que a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Compreende? E o arrependimento é isso: a si mesmo se humilhar. Graça e paz, espero que todos tenham entendido e compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas saibam desta verdade, porque eu criei este canal justamente com o intuito evangelístico, para que mais e mais pessoas saibam da palavra de Deus. Então, assim como você assistiu até aqui e aprendeu com este vídeo, também envia outros para que a misericórdia de Deus também alcance outros, ok? Graça e paz.